Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros disseram: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Olha o que ele está falando. Agora é o juízo deste mundo. E agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Olha o que ele está falando. Quando eu for elevado da terra, todos atrairei até mim. Ele está falando de quando ele for se crucificado. Está dizendo, levantado da terra. Ou seja, quando ele fosse crucificado, todos iam até ele ver a sua crucificação, vendo que a escritura está se cumprindo. Ele dizia isso significando de que morte havia de morrer. Ou seja, ele está falando aqui do dia da sua crucificação, que todos iam contemplar a sua crucificação. Todos que ali estavam, todos da terra iam contemplar a sua crucificação. Todos iam ver a crucificação do Filho de Deus e as escrituras sendo cumpridas. Respondeu a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizeis tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Olha o que eles estão falando. Mas nós ouvimos da lei de Moisés que o Cristo permanece para sempre. E tu dizes que convém que o Cristo seja levantado, que o Filho do Homem seja levantado. Quem é esse Filho do Homem? Eles perguntaram. E disse-lhes, pois Jesus: a luz ainda está convosco, mas por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe por onde vai. Olha que forte essa mensagem. Olha o que ele diz. A luz ainda está convosco, por um pouco de tempo. Andai enquanto vocês têm essa luz, para que as trevas vos não apanhem, pois aquele que anda nas trevas não sabe por onde vai. Quando estendes na luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Aqui não é só até aqui a leitura. Olha o que Jesus fala. Aquele que está nas trevas não sabe para onde vai. Ele nos recomendou que nós viéssemos a andar na luz, para que nós viéssemos a se tornar filhos da luz. Nos transformar filhos da luz. E ver que luz é essa? É a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus. E é a luz que a gente tem que seguir. O que ele diz? Que aquele que está nas trevas não sabe para onde vai. Ele não estava falando para aquela multidão que carecia de ensinamentos da palavra, mas ele está falando aquele que anda nas trevas não sabe por onde vai. E no próximo capítulo, aqui é João 12, a gente já sabe quem é esse que está nas trevas, que não sabe para onde vai. Nós sabemos, ele era um dos 12. Jesus já está falando dele aqui para essa multidão. Porque ele estava nas trevas, ele não sabia para onde ele ia ir. Ele não sabia para onde as suas ações o iriam levar. A gente pode pegar ele como exemplo. Vocês lembram da semana passada que eu falei de João Batista? Da candeia que perdeu a sua luz? Também. Assim são todos que se perdem na palavra de Deus, que se perdem no Evangelho. Eles ficam sem luz, ficam nas trevas. Quando eu trouxe o vídeo da Epístola de Paulo aos Romanos no capítulo 11, Paulo está falando que Deus, que colocou eles na videira, que enxertou eles na videira, ele é fiel também
para tirar caso assim seja necessário. Se Deus vê que a gente está se distanciando da palavra dele, ele é fiel para nos encobrir a revelação. Muitos são os que perderam a revelação. João Batista morreu sem a revelação. Por quê? Porque ele tinha revelação e perdeu. Ah, Paulo, você está falando que João Batista morreu sem revelação, você é herege. Olha o que ele faz na prisão, o que acontece com ele, o que Jesus faz. Jesus diz para os discípulos de João anunciar a João o que estava acontecendo ali. E João já tinha visto a pomba descendo sobre ele. João sabia que ele era o Cristo. Não era necessário isso aí. Isso aí se deu porque ele se distanciou e muito de Cristo. Se distanciou muito da palavra que um dia ele criou, da palavra que um dia ele testificou. Ele já não reconhecia mais o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Jesus está falando aqui a respeito de Judas, porque Judas estava nas trevas. Judas não sabia para onde ele ia. Judas estava acumulado com os fariseus e sacerdotes do templo. Judas achava que estava levando Jesus para uma reunião amigável. Mal ele sabia o que ele estava fazendo. Judas já estava anunciando a queda de Judas aqui. Jesus fala sobre a luz que é a palavra. Todos aqueles que se distanciam dessa palavra, eles são fadados a perderem a sua luz. Não vão dar mais a sua luz, não vão dar mais o seu brilho. E o convite de Jesus é que a gente venha crer na luz. Temos que crer na luz para que dela a gente não se distancie, para que as trevas não nos devorem vivos. As trevas, elas não brincam, elas são densas, mas a luz nos chama até ela. Devemos andar na luz e esforçar, porque somos filhos de nosso Deus, somos praticantes do Evangelho que o Senhor Jesus ele confiou a cada um de nós. Nós devemos permanecer nessa luz que é além da nossa compreensão, nessa luz que Jesus nos chamou a seguir. E essa luz vem do Pai, a palavra vem do Pai, o Criador do céu e da terra. Essa luz, vocês viram tem uns filmes de Jesus, né, que mostram o campo espiritual também. Quando Deus movimentou aquela voz, falou aquela voz, disse, quando todos escutaram a voz de Deus, alguns compararam a voz de Deus como a voz de um anjo, o adversário de nossas almas tremeu quando ele ouviu a voz do Todo-Poderoso, a voz do Eterno. O adversário de nossas almas, ele treme só de ouvir falar do nome do nosso Senhor. E é o que está sendo dito aqui, que a gente venha permanecer nessa luz para que as trevas não nos apanhem. As trevas, elas não brincam. O objetivo das trevas é aniquilar nossa vida, aniquilar a vida de todo ser vivo. Elas não brincam. Não só a vida do ser humano, mas de toda a criação. Só que ele não pode fazer isso. Se ele pudesse, ele já teria, como tem um salmo que diz, né, se não fosse pelo Senhor, o inimigo já não se teria tragado vivo. O sonho dele é esse, né? Matar, roubar e destruir, mas ele não pode. Ele tem essa vontade, mas ele não pode. Senão não haveria uma alma viva na face da terra. Assim devemos ser gratos ao nosso Deus, porque tudo ele fez, ele mantém o equilíbrio até hoje e ele comanda o governo do universo até hoje.